Nós vamos falar sobre o evento de ontem em que o presidente Lula anunciou feitos do governo até aqui em meio a uma crise de popularidade. Fran, a gente falava aqui sobre a questão das redes sociais, sobre esse uso, né, das redes de forma política, mas a gente tem aí o presidente Lula com esse evento que foi, vamos falar, praticamente um evento de campanha, né, assim, uma grandiosidade enorme. Pois é, um evento que estava sendo planejado há um bom tempo, antes, inclusive, dessas últimas pesquisas de opinião, né? Principalmente a que acendeu que, na verdade, reforçou um alerta vermelho, que foi essa da Quest, mostrando aí o pior índice de aprovação do governo Lula. Inclusive, o chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, tentou mudar um pouco desse evento, mas Lula não, digamos que não concordou e deixou tudo como estava. Vamos lá. Foi um evento que foi realizado no Centro de Convenções aqui em Brasília. Ulisses Guimarães tem a capacidade ali para 3 mil pessoas. O evento, ele estava totalmente aparato, era uma grande produção com gruas, câmeras, show de luzes, tinham apresentadoras para conduzir todo esse evento. Teve a apresentação, por exemplo, de um poeta falando sobre os feitos do governo Lula. As apresentadoras entrevistavam pessoas que foram aí atendidas de certa forma, não nessa gestão, mas também em gestões passadas, seja com FIES, com Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, para mostrar os feitos que os governos do PT, Dilma, Lula no caso, né, geraram durante esse prazo. Não foi citado nenhum programa que, digamos que foi promessa e que ainda não entrou em vigor, como por exemplo os Mais Médicos. Então, durante todo esse tempo também tiveram ali exibições de vídeos com um tom muito eleitoral também, então como se a gente estivesse assistindo a uma propaganda eleitoral. Isso durante todo esse tempo. O único político, vamos dizer, que acabou falando foi o presidente Lula. Na fala dele, ele respondeu a questão do tarifaço de Trump, mas ele se voltou muito a citar todos os programas que o governo, durante todos esses 2 anos, tem feito. Falou sobre a questão da colheita, até porque o tema desse evento era o Brasil dando a volta por cima. Então, o Lula também fez questão de fazer uma comparação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou pedir até mesmo um trechinho dessa fala do Lula de ontem, que foi o que deu o tom, não só desse evento, mas é um tom que ele tem adotado desde a chegada de Sidônio na chefia da comunicação social. Minhas amigas e meus amigos, quando cheguei pela 3ª vez à presidência, a sensação que tive foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo e, em vez da casa, só encontra ruínas. Foi a mesma sensação de um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada. O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas 2 anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos de novo as paredes. Aramos a terra, semeamos, regamos com carinho e estamos colhendo os resultados. Agora, muito dessa fala do Lula, a gente mostra que realmente o Sidônio... Aí vamos só contextualizar, né? Quem que é o Sidônio? Ele é um marqueteiro, ele está como ministro da SECOM, mas ele é um marqueteiro, ele foi responsável pela campanha vitoriosa de Lula nas últimas eleições presidenciais, só que ele está com um grande desafio agora, porque é o seguinte, ele está tentando implantar essas estratégias, só que ao mesmo tempo as pesquisas de opinião estão dando outro tom. Então, exemplo, ele está falando... que o Lula tem que aparecer mais, falar mais, tem que viajar mais, tem que fazer mais eventos. Pesquisa Quest apontou que para 50% dos entrevistados, o Lula piora a percepção quando aparece. Ele também está falando, tenta puxar mais para o lado da economia. Aí a pesquisa mostra que a violência é a principal preocupação. Então, corre o governo para tentar fazer também ações nesse sentido. Por fim, tem também uma outra questão que... Até o Sidônio disse que a questão da popularidade não é um problema só do Lula, é um problema de todo o governo. O governo é totalmente responsável. Então, o que o governo está tentando fazer também nesse momento, e aí, então você vê que são várias estratégias, agora também vai focar mais para uma questão da classe média. Então, ontem o Lula assinou 2 decretos, um dele, para impulsionar a economia, né? Adiantou aí o pagamento do 13º aposentados em abril e maio. E outro foi 18 bilhões do pré-sal
vai aí pro Minha Casa Minha Vida. Só que para quem? Para a classe média. Durante o discurso, o Lula também citou outras ações que atingiriam a classe média, como é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas também para quem ganha até 7.500 vai ter uma questão parcial. Então, assim, o que a gente vê é o governo tentando implantar com um tom de campanha para vários lados, para tentar reverter essa situação, mas não está encontrando uma saída, uma solução nesse momento. Não está claro, está muito embaçado realmente. Fran, é interessante como que essa estética de anúncios com cara de campanha e um caráter muito populista e até meio de programa de auditório não é exclusivo aqui do Brasil, não. O anúncio das tarifas lá nos Estados Unidos teve isso também. O Donald Trump, em vez de chamar o membro do secretariado ou vice-presidente para falar, ele chamou um trabalhador de Detroit. Aí ele falou, o melhor presidente do mundo é o Donald Trump. Né? Então você vê essa ideia de você misturar eventos de política de governo com comunicação de campanha, parece que é uma situação global, né? Exato. E eu acho que tem muito desse elemento, assim, que a gente falava, da característica do próprio Sidônio, né? Ele é um marqueteiro de campanha, o ritmo e a produção e a forma de comunicação em uma campanha é muito diferente de uma forma de comunicação em governo. Então, há que haver essa adaptação, assim. Ele tá no cargo, não tem tanto tempo assim. Tem quanto tempo, Fran? Eu não me lembro. Desde 6 janeiro. meses? Não, desde janeiro, faz pouco tempo. Foi a primeira mudança ali, exato. Parece um pouquinho menos, inclusive. 3 meses e pouquinho, parece que passou mais tempo, porque aconteceu tanta coisa nesse tempo todo, mas a gente tem há um período também de adaptação, não sei, talvez do próprio Sidônio, a essa forma de comunicação de governo, que é diferente de uma forma de comunicação de campanha. Mas enquanto isso o governo só patina, né? Tem esse tempo, existe essa possibilidade desse processo de adaptação do Sidônio para entrar ali num ritmo de governo e não de campanha? E antes de você responder, nesse período parece pouco tempo, né? Assim, mas o Lula já passou por 2 graves crises de imagem, né? Uma delas é aquela questão da Glaze quando ela foi anunciada, né? Também. Sim. O presidente, quando fala, ele acumula muitas gafes, né? Então, o Sidônio, quando ele chegou, ele até citou que o Lula seria o motor da comunicação, usou esse termo, mas o que foi se mostrando depois é que o acúmulo dessas declarações, essas crises, né, vai se tornando uma bola de neve ali. É pouco tempo, mas se a gente for pensar, 3 meses é o tempo de uma campanha eleitoral, de fato, ali nas ruas, mas é muito por uma falta, e aí, por isso que é importante, a culpa não é de Sidônio ou de Paulo Pimenta, é uma falta de identificação do próprio governo sobre quem que é o Lula 3. Parece até um pouco assim, né, como se a gente estivesse saindo do campo da filosofando, mas de fato o que nesses 2 anos o presidente Lula tem de fato para apresentar? É uma crise de identidade, né, assim. Exato. É como ele chegar aos 30 ali, tá mais ou menos isso. Então, um bom marqueteiro só não basta. Falta também ações efetivas. E o que a gente viu nesses 3 meses é o governo correndo quanto tempo, tentando aprovar um monte de medida aí para tentar ver se isso vai refletir. Agora, se for refletir, a gente vai ver uma mudança ali em junho. Até lá, o governo vai continuar sendo fritado e continuar enfrentando essas questões, porque no final das contas, o que está pesando mesmo é ali na ponta. Exato. É o dinheiro que não está rendendo no supermercado, a questão do diesel e várias questões que nem tem a ver de fato com o governo federal, mas como o presidente Lula e o governo federal não sabem explicar que a culpa não é só dele, isso também está recaindo sobre ele. Enfim, um desafio. E aí o próprio governo fala sobre, o Sidônio fala sobre ser um problema de todos os ministros do governo como um todo, mas a gente não vê o Lula realmente dando autonomia para esses ministros, né, fazerem o que eles acham que precisa ser feito, enfim. É uma grande confusão da qual o governo precisa sair dessa bola, desses fios embolados para conseguir, enfim, se recuperar dessa crise e realmente mostrar ou melhorar mesmo, né, a vida das pessoas e mostrar ali na ponta que as coisas vão melhorar, que estão melhorando, enfim.